Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Química Analítica. Nas últimas aulas, a gente vem falando sobre os conceitos de Química Analítica e começamos a estudar a Química Analítica Qualitativa, fizemos práticas. Hoje nós vamos começar a Química Analítica Quantitativa. Então, a Química Analítica Quantitativa compreende o conjunto de ensaios, métodos e técnicas que possibilitam avaliar as quantidades relativas de componentes presentes em uma determinada amostra do material. Enquanto na química qualitativa a gente se preocupava em saber se tinha, agora nós vamos nos preocupar em saber quanto temos de material do nosso interesse naquela amostra. A análise quantitativa é dividida em dois grandes grupos: os métodos clássicos, que se dividem em volumétricos, medidas de volume, e gravimétricos, medidas de massa, e os métodos instrumentais, que se dividem em eletroanalíticos, espectroscópicos, termoanalíticos, cromatográficos, entre outros. O processo de análise envolve diversas etapas ou operações que obedecem a uma sequência bem definida, denominada procedimento ou protocolo. Então, quais etapas são essas? A escolha do método. E os fatores a serem considerados nessa etapa são a quantidade de amostra disponível. Se eu tenho muita amostra, geralmente eu escolho um método volumétrico ou gravimétrico. Se eu tenho pouca amostra, geralmente eu escolho um método instrumental. A quantidade relativa de componente desejado, o número de amostras a analisar. Se eu tenho muitas amostras, eu vou escolher o método instrumental. Se eu tenho poucas amostras, eu vou escolher o método clássico, já que o método clássico demora mais tempo, pode demorar mais tempo. A exatidão requerida, composição química da amostra determinada pela análise qualitativa prévia, o tempo disponível e os recursos disponíveis, reagentes, equipamentos e pessoal treinado. A obtenção de uma amostra representativa. Então a gente tem o conceito de amostragem, que é o processo de coleta de uma pequena massa de matéria cuja composição média seja representativa do todo do material original. Acredito que vocês tenham visto isso em estatística. Preparo da amostra laboratorial para obter um material mais homogêneo. Definição do número de análises. Solubilização da amostra, eliminação dos interferentes, medição da propriedade selecionada e os cálculos e expressão dos resultados. Aferição e calibração de vidrarias. As principais rotinas de laboratório envolvem processos de pesagem, de aferição de equipamentos e vidrarias, de padronização de soluções. Então, os processos básicos para a preparação de uma amostra material para análise quantitativa por via úmida são a amostragem. Esse material que chega ao laboratório tem que ter uma composição mais próxima possível do material original. A moagem, para a redução das dimensões e homogeneização. A secagem a peso constante e pesagem. E a solubilização da amostra em solução aquosa ou solução ácido. A medida de massa, comumente conhecido como pesagem, é um procedimento rotineiro no laboratório. E a gente utiliza a balança como instrumento para determinar essa quantidade de massa. Existem vários tipos de balança. Elas são divididas em dois grandes grupos: as balanças mecânicas e as balanças eletrônicas. Hoje, essas balanças mecânicas no laboratório elas são obsoletas. Utiliza-se mais as balanças eletrônicas. Eu não vou mais utilizar pesos para medir o meu material. Então, essas balanças eletrônicas elas são classificadas em ultramicrobalança, onde ela tem uma legibilidade de 0,001 mg. Ela consegue medir uma massa muito pequena. A microbalança, que tem a legibilidade entre 0,01 mg e 0,001 mg. A semimicrobalança, que tem a legibilidade entre 0,1 mg e 0,01 mg. A balança analítica, que é a que a gente utiliza, que tem a legibilidade de 0,1 mg, ou seja, 4 casas decimais em relação ao grama. A semianalítica, que tem no nosso laboratório, 3 casas decimais, 0,01 gramas. E a de precisão, que é do dia a dia, que a gente vê no comércio, que é de 0,1
a 0,01 grama. Então, a gente tem essa relação, enquanto maior a legibilidade, menor é a capacidade máxima da balança, menos ela vai pesar. Então, uma balança de precisão, ela chega a medir quilos, né? Enquanto que uma ultra microbalança, ela não chega a medir gramas, tá bom? A balança analítica, ela mede no máximo 250 gramas. Se eu colocar mais do que isso, a balança dá erro. Medição de volume. Então a gente classifica os materiais volumétricos, os materiais que medem volume, em 3 tipos. Os aparelhos de medidas mais precisas, que são as buretas, pipetas e balões volumétricos. A gente tem aqui o exemplo de uma bureta, de uma pipeta volumétrica e de um balão volumétrico. O balão volumétrico serve para medir um volume fixo e para preparar soluções. Enquanto que a pipeta volumétrica serve para medir também um volume fixo, ela tem uma marcazinha de calibração, assim como o balão, e para transferir esse líquido para outro recipiente. Enquanto que a bureta serve para fazer operações de transferência de volume através da titulação, tá bom? Aparelhos de medidas aproximadas de volumes líquidos, que são a pipeta graduada, aqui, e as provetas. Esses dois a gente pouco utiliza na química analítica. A gente vai utilizar na química analítica mais as pipetas volumétricas, buretas e balões volumétricos para preparar soluções. E os aparelhos para medidas grosseiras de volumes líquidos. Na química a gente nunca utiliza esses equipamentos, como os Beckers e Erlenmeyer, para medir volume, tá bom? Uma das etapas mais importantes na química analítica é a limpeza da vidraria. Então, antes de fazer qualquer processo de análise, a gente precisa se certificar de que a vidraria está limpa e seca. Quando a vidraria está limpa e eu coloco água dentro dela, a água vai escorrer formando um filme uniforme. Se a vidraria estiver suja, ela vai formar pequenas bolhas de água. Então, para sujeiras leves, eu utilizo geralmente solução de detergente, a quente ou frio. Para vidrarias muito sujas, eu utilizo solução alcoólica de hidróxido de potássio a 3 ou 5% por pouco tempo, porque o hidróxido de potássio corrói o vidro. Posso utilizar solução de água régia ou solução de peróxido de hidrogênio e ácido sulfúrico, entre outras soluções, para fazer esse tipo de limpeza mais pesada. Depois de fazer essa limpeza, a gente finaliza a lavagem com água corrente e depois a gente faz uma lavagem com 3 porções pequenas de água destilada. É muito importante durante a medição de volumes evitar o erro de paralaxe. Então toda vidraria de medir volume, ela vem com uma graduação. O menisco é a curva superficial côncava que um líquido exibe quando confinado em um tubo bastante estreito, em virtude da tensão superficial. O líquido que apresenta tensão superficial, quando eu coloco ele num tubo estreito, ele não vai ficar assim, pessoal. O líquido não vai ficar assim, retinho. Ele tende a ficar assim, formar uma curvatura côncava. Como é que eu vou medir de forma correta esse volume? Eu vou olhar na altura da marcação da calibração, onde está marcada a calibração, estabelecer uma linha perpendicular tangente ao nível mais baixo da superfície côncava, vou estabelecer uma linha aqui, ó, e medir esse volume. O erro de paralaxe é quando a leitura é feita de forma errada, ou acima, como é comum as pessoas lerem acima, ou lerem muito abaixo. Então, isso é o erro de paralaxe. A aferição de aparelhos volumétricos é a verificação se os valores e nominações da graduação do aparelho, estabelecido pelo fabricante, correspondem aos valores reais, aos valores verdadeiros dentro dos limites de tolerância. Se não, a gente precisa fazer as respectivas correções. Na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai medir a massa de água a uma determinada temperatura e fazer a transformação, a conversão dessa massa para volume a temperatura de 20 graus Celsius, utilizando essa expressão. Princípios da análise volumétrica. É o conjunto de todos os métodos analíticos
em que um reagente com propriedade de valor conhecido, que a gente chama titulante. Titulante é um reagente onde eu conheço as suas propriedades. Reage com o analito, que é aquele reagente onde eu desconheço as suas propriedades, até que ocorra uma reação completa. O reagente padrão é uma solução de substância cujo valor de concentração é conhecido com certeza. E o padrão primário é o reagente de elevada pureza utilizado diretamente para a preparação da solução padrão. Para ser um padrão primário, a substância precisa apresentar elevado grau de pureza, ser estável ao ar, preferencialmente não conter água de hidratação, estar disponível e a baixo custo, ter solubilidade no meio reativo, possuir massa molar elevada para minimizar os erros de pesagem. Então, numa análise volumétrica, eu tenho um ponto de equivalência e um ponto final. O ponto de equivalência é um ponto teórico, calculado. A gente faz os cálculos da reação e determina esse ponto, no qual o titulante reage com uma quantidade estequiometricamente equivalente do analito. Já o ponto final é um momento do processo em que ocorre uma variação brusca de uma propriedade do meio reativo, indicando que a reação está próxima do término. E ela é detectada, e o ponto final é detectado por instrumentos, como pHmetro, por exemplo, condutivímetro, ou por meio de indicadores. Esses indicadores são substâncias orgânicas com caráter ácido ou básico muito fracos, cuja forma ácido conjugado e base conjugada apresentam cores diferentes. A gente tem aqui a forma ácida do indicador, que tem uma cor A, e a forma básica do indicador, que tem uma cor B. Então eu posso calcular a constante de equilíbrio desse indicador, que passa a ser a concentração de H+, vezes a concentração do indicador menos, dividido pelo ácido. Organizando, a concentração de H+, vai ser igual a constante do indicador vezes a concentração do ácido, da forma ácida, dividido pela concentração do ânion. Bom, em logaritmo, eu vou ter no final que o pH do meio é igual ao potencial da constante do indicador mais o logaritmo, e aí dá para eu descobrir o pH do indicador no ponto de viragem, tá bom? Então, o indicador ideal é aquele que apresenta o potencial da constante do indicador mais próximo possível do pH no ponto de equivalência. Então é isso, pessoal. Até nossa próxima aula. Não esqueça de ler o material disponibilizado, de resolver as questões, e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por e-mail ou por WhatsApp.